58. A palavra de Deus assim diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Esse é um texto bastante conhecido dos crentes. Eu creio que todos os membros desta igreja são conhecedores desse texto, por terem lido, por terem ouvido e também por terem sido ensinados nesse texto. É um texto que nos mostra a profundidade do trabalho no Senhor. Todas as atividades que nós venhamos a exercer na face da terra são atividades que terão fim, que perderão a importância. Mas, irmãos, tudo aquilo que nós realizamos na obra do Senhor é algo eterno. Tudo o que nós fizermos na obra do Senhor é algo eterno. Eu quero estabelecer um ponto neste versículo com uma porção do texto que nós lemos inicialmente. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 12 diz: E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanece, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Bom, aqui nós temos, irmãos, a maneira, ou melhor, com que material nós devemos trabalhar nessa obra do Senhor. Lembrando que no versículo 10, Paulo diz: segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada qual como edifica. Ele está falando da edificação sobre o fundamento que é Jesus. Ele está falando do trabalho no Senhor. E nós trabalhamos em cima de um fundamento, que é Jesus. Nós não estamos construindo na areia movediça. Nós não estamos construindo no lamaçal, no pântano. Nós estamos construindo sobre um fundamento, e esse fundamento é Jesus. Esse fundamento não está sendo posto por nós agora. Ou seja, nós não temos de colocar um novo fundamento. Nós não temos de substituir o fundamento. Nós não temos de reformar, reconstruir o fundamento. O fundamento está posto. Foi posto uma única vez. E esse fundamento é Jesus. Não apenas o apóstolo Paulo fala de Jesus como pedra angular, como pedra fundamental. Outros apóstolos também falaram. E o próprio Jesus, ao falar a Pedro em Mateus 16, ele diz: sobre esta pedra grande, essa rocha, tu és pedra pequena, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, colocando-se ele como fundamento. Pedro compreendeu perfeitamente isso, e em Atos Pedro fala sobre o assunto, e ele diz que a pedra que os
edificadores rejeitaram. Atos capítulo 4, versículo 11. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. A qual foi posta por cabeça de esquina. Ou seja, cabeça de esquina, fundamento. Fundamento. Cristo é o nosso fundamento. Não tem como se colocar um outro fundamento. Cristo é esse fundamento. Bom, agora nós estamos construindo. Nós estamos sentando pedras nesse fundamento. Nós estamos trabalhando. Bom, mas nós estamos trabalhando com o quê? Com prata, com ouro, com pedras preciosas? Ou nós estamos juntando palha, feno, madeira para construirmos? É de fundamental importância que sejamos extremamente seletivos quando estamos escolhendo o material ao qual vamos usar. Quando se escolhe material, alguém vai fazer uma construção, ele procura para o alicerce pedras de qualidade, ele procura areia de qualidade, ele procura tijolos de qualidade, ele procura, para fazer a massa com que vai sentar aquele material, procura água doce. Ele é seletivo naquilo em que ele vai fazer. Quando ele chega lá no final, ele vai cobrir, ele procura madeira boa. Ele não cobre com qualquer tipo de madeira. Ou seja, o sábio arquiteto, ele se preocupa com o fundamento. E também com aquele material que ele vai usar daí em diante. Irmãos, nós sabemos que a obra que nós estamos fazendo, ela será provada pelo fogo. A obra que nós estamos fazendo, ela é para passar por dentro do fogo, digamos assim. Ela vai passar por dentro do fogo. Então eu devo pensar num material que seja resistente ao fogo. Que seja resistente ao fogo. Então eu não posso trabalhar com qualquer tipo de coisa. Eu não posso, por exemplo, eu quero que seja resistente ao fogo e eu vou trabalhar com palha seca. Palha seca é algo tão perigoso, é algo tão inflamável que uma faísca pode causar um incêndio. Na nossa região, muitos incêndios são causados nessa época estamos nessa época de seca, quando é um ano que gera capim seco. Alguém passa numa estrada, alguém que é fumante, um loucamente fumante, aí como um loucamente fumante, ele joga lá o cigarro dele e gera um incêndio. Porque palha é algo que queima. Então, se eu sei que a obra que eu estou trabalhando nela, ela vai passar pelo fogo, e eu vou trabalhar com palha, então devemos ter muito cuidado. O único trabalho na terra que não é vão é o trabalho no Senhor. Mas se ele for feito com palha, ele será queimado e nós não receberemos o galardão. Se ele for feito com madeira, ele vai ser queimado e nós não receberemos o galardão. Se ele for feito com feno, ele será queimado e nós não receberemos o galardão. Então eu devo ter cuidado com o que eu vou trabalhar. Além de ser firme, constante e abundante, eu tenho de ser seletivo naquilo, ou melhor, com que tipo de material eu vou construir, eu vou edificar. Não vamos sair pegando qualquer tipo de material. Vamos usar o ouro puro que o Senhor nos dá.
Apocalipse fala que o Senhor pode nos dar esse ouro puro, né? Então veja bem, voltando para 1 Coríntios capítulo 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Seja firme, constante e crescente. Eu quero chamar a atenção para a palavra constante. Constante. Antes de abundarmos, antes de crescimento, vem a constância. Quando alguém está muito doente no hospital, qual é o primeiro sinal que ele pode se recuperar? Quando ele entra no sinal, numa situação de estabilidade, né? Ele não está piorando, não está melhorando, mas ele deixou de piorar. Então ele adquire uma estabilidade, ele teve uma constância no ponto. Aí depois ele começa a se recuperar, certo? A constância é algo muito importante. Constância, lembra-nos a palavra insistência, persistência. Alguém que persiste ali constantemente. Na obra de Deus nós precisamos ser constantes. Muitas vezes chega um período de acampamento, aí nós temos acampamento, aqueles 3 dias lá de acampamento, e aquilo é tão bom, e nós achamos aquilo tão maravilhoso, que até nós às vezes dizemos, rapaz, seria tão bom que não acabasse. Bom, realmente o acampamento é muito bom. Eu acho a oportunidade de estar junto com os irmãos é sempre bom. Bom, gente, mas não é só para a gente esperar o acampamento para ter prazer de estar junto aos irmãos. Nós temos culto na quarta, culto no domingo de manhã, culto no domingo à noite, e aquela alegria, aquele contentamento, aquele prazer que nós temos lá no acampamento, devemos ter continuamente junto aos irmãos. O que acontece? Ficamos entusiasmados com o acampamento, 15 dias depois o entusiasmo passou. Sabe por quê? Porque faltou constância. Porque aquilo não é uma coisa constante na nossa vida, não é uma coisa presente o ano inteiro na nossa vida, só um momento. Então, sem constância, a obra de Deus não adianta, não cresce. Vamos fazer um evangelismo maravilhoso ali no bairro do conjunto, e nós vamos aqui fazendo um evangelismo, passando em todas as casas, uma vez no ano. Faltou constância. Vamos fazer os cultos na casa dos irmãos, aí começamos, fazendo na casa de um, de outro, aí paramos. Faltou constância. Porque a obra de Deus, ela é feita da forma como Deus faz e da forma como Deus criou todas as coisas. Exige constância, exige estar presente. Lembrando sempre que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quase nenhum de nós nos convertemos a primeira vez que ouvimos a palavra de Deus. Eu li o Novo Testamento 3 vezes, na 4ª vez foi que me converter a Jesus. Se eu tivesse lido uma vez e deixado para lá, se tivesse lido 2 vezes e deixado para lá, tivesse lido 3 vezes e deixado para lá, talvez eu não tivesse sido alcançado pelo Senhor naquele momento. Mas olhando para o fato é que quando eu estava na 4ª leitura, o Senhor me alcançou. Houve de minha parte constância no ler. Então, na hora que nós fazemos o culto, na casa de Iago, por exemplo, uma vez no mês, depois 2 meses de novo, depois 3 meses de novo, o que está acontecendo? Está tendo ali um marco, as pessoas estão sabendo, começam a ouvir, e alguém já vai chegar lá na frente e dizer: ei, Iago, quando tiver o culto na tua casa, tu me chama. Porque nós geramos uma identificação da casa com o culto, do culto com o lugar. Está entendendo?
Então é de fundamental importância que haja na obra de Deus constância. Constância no nosso serviço semanal na igreja. Nós fomos salvos para servirmos ao Senhor. Nós não fomos salvos para ficarmos na inutilidade. Não existe salvo ao qual Deus salvou pensando na inutilidade. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que somos feituras suas criadas em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos de novo. Nós fomos nascidos de novo, gerados de novo, para servirmos. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Constância, irmãos, é uma dessas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. É tão preparada por Deus que está na Bíblia, que nós devemos ser constantes. E quando deixamos essa constância, deixamos de obedecer. E se nós deixarmos de obedecer, nós estamos em um estado de desobediência. Como brincou o pastor Cosme lá no retiro, que o alfabeto do crente não começa com A, começa com O. O, B, D, C. Obedecer. Quando nós deixamos de obedecer, nós estamos em desobediência. Então a falta de constância na minha vida, a falta de constância na tua vida é caracterizado como desobediência. Como desobediência. Quando nós somos inconstantes, nós somos desobedientes. Lembrando que a inconstância não é um problema só na obra de Deus. A inconstância é um problema quando ela existe na nossa vida, em toda e qualquer situação. Se o comerciante é inconstante em relação ao seu comércio, ele perde cliente. Às vezes as pessoas dizem: eu vou abrir meu próprio negócio porque eu faço na hora que quero. Não existe isso. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana sobre as correrias do trabalho. Aí ela disse: lá em casa é desse jeito. Nós temos um comércio, e quando pensou no comércio era para a gente ter liberdade. Mas não existe. Como é que você vai manter seus clientes se você não abre sua loja? Não mantém. Tem que ser constante. Como é que vai manter os advogados dele sendo inconstante? Tem como o advogado viver sem fora, velho? Tem que ter constância. Na sala de aula, se o aluno não está presente, ele é reprovado. No treino, se o atleta não treinar, ele é reprovado, ele perde. Ele vai fazer feio. Bom, e na obra de Deus também não é diferente. Temos de ter constância. Irmãos, não pense você que trabalhar na obra de Deus, servir a Deus, é algo que não requer planejamento. Planejamento. Nós precisamos conhecer a obra. E nós precisamos planejar, servirmos na obra. Uma família com 4 pessoas, que é uma família pequena, se não planejar, só chega na igreja atrasado. Eu digo isso lá para trás. Certo? Manhã subida, tem que ir dizendo, ordenando: Samuel, banho, Rebeca, banho.
a gente não fizer isso, atrasa. Não é assim? E mulher tem sempre um detalhe. Mulher nunca está pronta. Só nele, entendeu? Nele é neto que isso, gente. Certo? Não estou sempre pronta, diga, é verdade. Esperando por ele, sentada. É virtual. Virtual, né? Só compra na internet. Bom, gente, requer planejamento. Se a gente não planeja, por que requer planejamento? Porque você volta da igreja, você vem para a EBD e você volta da EBD. E quando você sai da EBD, você sai com vontade de comer feijão. Quando a gente termina a escola dominical, sai com vontade de comer feijão, sai com vontade de almoçar. Se não teve planejamento, onde é que ficou o almoço? Onde é que ficou o almoço? Não ficou. Aí sabe qual é o próximo passo? Não teve planejamento, não teve almoço, sabe qual é o próximo passo? Alguém não vir para a escola dominical. Ou uma pessoa da família, ou a família inteira precisa vir para a escola dominical. Porque não houve uma coisa chamada planejamento. Planejamento. Então, na obra de Deus, nós precisamos planejar. Precisamos ter o planejamento anual. Eu preciso planejar. Poxa vida, a igreja vai fazer o acampamento, o retiro de carnaval, e eu preciso ir. Então eu preciso planejar isso. E isso requer planejamento de tempo, planejamento de dinheiro, né? Eu preciso planejar. Poxa vida, a igreja vai fazer as conferências de aniversário, e nós vamos ter culto de segunda a domingo, e eu quero participar, e eu quero que os meus vizinhos também sejam abençoados com isso, e escutem a palavra de Deus. Eu quero um culto na minha casa. Então eu preciso planejar. E o planejamento mínimo semanal, senão eu vou ser inconstante. E lembre-se que inconstância não é a atitude de crente adulto. Veja aí 4,14 de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Inconstância é coisa de menino. Então você pode ter certeza que quando a gente solta perto do outro, Daniel, Samuel, Renan, Dudu, eles começam a brincar. É uma maravilha. Você liga lá em casa, vamos para a casa de Beto, Samuel já está dentro do carro. Mas às vezes chega na casa de Beto e de repente ele está assim. O que foi? Aí foi Daniel. Porque chama assim inconstância. Aí com Daniel. Menino é assim. Agora tem pai que não sabe, aí briga. Quando escolhe briga, os pais brigam também, né? Certo? Mas menino é inconstante. Adulto não, meus irmãos. Adulto não pode ser inconstante. Rapaz, deixa eu confessar um negócio a vocês. Eu comecei o dia hoje. Sentei na sala assim, eu disse, eita, amanhã é segunda-feira, eu já tenho cada copo na escola. Se eu pudesse, eu não ia trabalhar amanhã não. Eu tenho assim, uma semana de trabalho, né? De segunda a sexta no colégio. E um final de semana de trabalho na igreja. Tem um plano do trabalho tem até mês, sabe? Mas eu posso ser inconstante, senão eu não vou não. Eu não vou não, eu tenho que ir trabalhar. Por N razões. Primeiro, porque é meu trabalho. E segundo, se eu não for, a coisa desanda. Então assim, constante, ou sermos constantes, é a atitude que se espera de adultos, de jovens.
Nós somos trabalhados para isso, para sermos constantes. Então eu não posso ser inconstante, porque é uma atitude de rebeldia e de desobediência. E eu jamais serei constante sem planejar. Eu não serei constante sem um planejamento, sem organizar a minha vida em torno do serviço ao Senhor. Então, quando nós olharmos para a obra de Deus e o nosso trabalho, sabendo, olha só, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu estava pensando sobre... Eu não me empolgo com o Copa do Mundo, com os Jogos Olímpicos. Isso para mim não tem muita importância não. Mas eu estava observando algumas modalidades esportivas. O camarada nasceu e começou a treinar com 8 anos de idade para ir para as Olimpíadas. E todo o processo da vida dele foi treinar para ir para a bendita das Olimpíadas. Aí vem as eliminatórias e você consegue finalmente se classificar para as benditas Olimpíadas. Aí você entra nos atletas de judô, que já vão ver uma luta de judô. O camarada passou a vida dele inteira para aquele momento, aí ele vai lá, pega aqui, pega lá, e joga a perna aqui, joga para cima, ele cai no chão, 1 minuto e 30 segundos, acabou a luta. Vou fazer uma pergunta a vocês. Qual de nós, crentes, temos a dedicação e a constância daquele atleta que passou a vida dele inteira para perder aquela luta em 1 minuto e 30 segundos? Nenhum de nós. Eu não conheço um crente que seja mais dedicado do que um daqueles atletas. Camarada que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que trabalha na obra de Deus 12, 14 horas por dia. Não conheço. Virou fumaça. O camarada sai chorando. A família olha. Bom. Mas o nosso trabalho, mesmo lento, mesmo sem tanta constância, se ele foi feito com ouro, prata ou pedras preciosas, ele permanece para sempre. Ele será galardão eterno lá no céu. Você vai receber um galardão pelo trabalho que você fez na obra de Deus. Você vai receber o galardão pelo trabalho que você fez na obra de Deus. Maravilha. Maravilha. A ideia do galardoamento, ela é uma ideia muito próxima de um pódio. A ideia de como seremos galardoados, é uma ideia muito próxima de um pódio. No tribunal de Cristo, que é o chamado Bema, nós seremos galardoados. Nós receberemos a nossa medalha. Bema, o tribunal de Cristo, é exatamente a ideia de galardoado, coroamento. A galardão, ou os galardões, são coroas. E nos jogos antigos, os atletas corriam para serem galardoados, coroados. Não era uma coroa de ouro, eles recebiam coroas de louros, os louros da vitória. E a ideia é exatamente essa, de sermos galardoados. Passou pelo fogo, galardoado. Passou pelo fogo, passou pelo fogo, galardão. A obra se queimou,
salvação. Bom, o que nós estamos falando aqui não toca na nossa salvação. Você é crente, você é constante ou você é inconstante? Em relação à sua salvação, isso não toca, não tem peso. Os crentes mais inconstantes do mundo são tão salvos quanto aqueles heróis da fé que morreram na fogueira. Os crentes mais inconstantes do mundo são como os apóstolos que foram condenados à morte pelo Senhor. Bom, mas a palavra de Deus não nos quer na inconstância. A palavra de Deus nos quer na atividade, sendo constantes. Deus nos quer trabalhando constantemente na sua obra, irmãos. Então vamos trabalhar. Vamos nós, ajudados por Deus, fazermos a obra de Deus como devemos fazer, alicerçando toda a nossa família, toda a nossa existência no serviço ao Senhor. A palavra de Deus fala, irmãos, numa importante esfera da obra de Deus, que é o ensinar aos nossos filhos, não é educar os filhos. Efésios nos dá essa responsabilidade que muitas vezes é negligenciada. Versículo 4 do capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, é uma perna importante, é um braço muito importante na obra de Deus, a educação dos filhos, a criação dos filhos. Criar filho, educar filho. Para um crente, não é dever do Estado educar os seus filhos. Não é dever do Estado. Primeiramente é dever do crente. O dever de educar o filho é do pai. Criar-os na doutrina e admoestação do Senhor. E nós devemos criar os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor, ensinando-os para o Senhor. Ensinando-os para o Senhor. E isso implica dizer que para um adolescente, o pai crente, a mãe crente, é mais chato do que os outros pais e as outras mães. Normalmente pai e mãe já são chatos, né? Velho? Não é, velho? Tia não é chata? Essa não. Às vezes não, é a natureza do pai. Hoje de manhã, David, vai levar a toalha para sentar. Não, David, vai levar a toalha para sentar. Então, a questão é essa. O crente, o pai crente, precisa ser duplamente chato. Eu estava lendo sobre esse assunto e era um livro escrito compartilhado por um pai e uma mãe. E a mãe dizia: convidaram minha filha para ir dormir na casa da amiga. Aquela festa do pijama. Uma casa de pessoas que não eram crentes. Aí a menina chegou e disse: mãe, eu posso ir? Aí ela disse: não. Mas eu digo o que às minhas amigas? E sua mãe é muito chata e que não deixa você ir. Aí, mãe, vai ter não sei o que, aniversário da casa de não sei quem, eu posso ir? Não. Mas mãe, eu digo o quê? E sua mãe é muito chata, mas muito chata mesmo, e não deixa você ir.
Bom, é uma característica, irmãos, que nós não podemos deixar de não ter. Nós precisamos ter. Pais chatos e mães chatas são pais chatos e mães chatas de filhos educados corretamente. É a frase clássica, né? Mas todo mundo vai, mas você não é assim. Pronto, todo mundo vai. Mas você não é. Bom, aí a filha da minha prima, lá nos Estados Unidos, é muito forte esse negócio da Halloween. Aí a filha da minha prima mora lá disse: mas mãe, é filho do pastor vai, e eu não vou. Não, é o pastor dela, ó, respeito. Pode ser fácil. A filha do pastor vai, aí a mais nova disse: o pai da filha do pastor é o pastor, não é seu pai. E ela não é minha filha. Quem é minha filha é você. Então não adianta criar representação ruim. Não adianta você abrir mão por representação ruim. A melhor resposta que eu já vi até hoje foi essa mesmo dessa mulher. Diga que sua mãe é muito chata. Diga que você não vai, porque sua mãe é muito chata. Pode dizer. Certo? Porque, irmãos, não seja o paizão simpaticão ou a mãezona simpaticona que depois você vai estar chorando aquilo que você não queria chorar, que é a tristeza do seu filho. Na vida, nós recebemos muito mais não do que sim. E o primeiro lugar que deve ensinar não é a família. Então, dentro desse crivo, faz parte, irmãos, desse trabalho na obra de Deus, a educação dos filhos. E isso requer constância. Requer constância. Requer você dizer: não, mas por quê? Primeira coisa, você não precisa explicar nada. Você não precisa explicar por que vai deixar ou por que não vai deixar. Por quê? E quem manda é você. Outro dia o Neto estava aqui se preparando para cantar. Aí a Energisa chamou. E o Neto foi. Lembra? Dá para perguntar, mas por quê? Não dá. É a autoridade. Então não vamos ensinar a questionar a autoridade. Vamos ensinar a obedecer à autoridade. Pai, mãe, autoridade. Ensina, seja constante no ensinar aos seus filhos. E aí, preste atenção na importância da constância nos trabalhos da igreja. Tem alguém que diz: menino não escuta, menino vê. Menino não escuta, menino vê. Então é importante que nós estejamos trazendo os meninos, vindo com os meninos a todos os cultos da igreja. Porque você está ensinando a eles a se prepararem para assim servirem a Deus, para dessa maneira servirem a Deus quando estiverem na idade adulta. Então, irmãos, nós poderíamos linkar vários outros assuntos aqui dentro da constância na obra de Deus. Certo? Além de família, igreja, a visitação, evangelismo, a boa apresentação daquilo que você faz na igreja, se você ensina, se você canta, no seu serviço para o qual você foi, digamos assim, diretamente comissionado por Deus, aquilo que você tem, a administração dos seus dons em relação à igreja de Deus, a contribuição financeira, poderíamos linkar aqui vários outros, mas o tempo não nos permite, certo? O tempo não nos permite, mas fica aí o ensino dessa manhã, que nós devemos procurar, amados irmãos, sermos constantes
na obra do Senhor. E que essa obra do Senhor não é meramente ir e vir à igreja, mas servir a Deus em tudo, dando graças a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de, como membros da sua igreja, termos autoridade para servi-los. Amém? Amém. Para servir. Que Deus abençoe os amados irmãos e que estejamos sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa pronta obediência a essa dispensação que nos é confiada